assunto. Esse é o Pod Só Delas, o podcast do bem-estar sexual feminino, feito para a gente tocar no assunto. E hoje temos o prazer de receber uma convidada muito especial no nosso podcast. Ela é psicóloga clínica, com uma vasta experiência em desenvolvimento humano e inteligência emocional, pós-graduada em gestão de negócios e empreendedorismo pela UFJF e está atualmente cursando uma pós-graduação em neurociência, comportamento e psicopatologia. Com mais de 11 anos de experiência em Enneagrama, especialista e Master Trainer nessa área. Além disso, é palestrante, mentora, celebrante sistêmica. Sua formação inclui certificações internacionais em programação neurolinguística. Nos seus 15 anos de atuação, já atingiu aproximadamente 8.000 pessoas em 16 estados brasileiros com seus cursos e workshops. E para completar, mãe do Rafael, de 31 anos, e do seu filho canino Elvis Presley. Estamos ansiosas para aprender com sua experiência em desenvolvimento humano e inteligência emocional e matar nossa curiosidade sobre o Enneagrama do sexo. Seja bem-vinda, Mari Leonello! Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E sempre é extremamente prazeroso para mim falar de Enneagrama. Então, eu estou muito feliz com esse convite. Do sexo, então, Do sexo, então. Mais prazer ainda. Nós estamos super felizes de te receber aqui. Já desde o ano passado eu estou tentando te trazer. E essa agenda lotada que a gente não consegue, né, Mari? Mas é muito bom. E agora, assim, para a gente começar, eu entendo um pouco mais de Enneagrama. Fala um pouquinho para quem não conhece o que é Enneagrama, depois se fala a diferença dele do Enneagrama para o Enneagrama do sexo. Tá. O Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento. Ele é um estudo de tipologia de personalidades, mas ele vai muito além disso. Então, ele permite que você conheça mais sobre você e isso te liberte dessa persona, desse ego. E uma vez que o Enneagrama te permite esse caminho de autoconhecimento, te libertando, levando você para mais perto de quem você é, claramente, quando ele falar da sua sexualidade e de como é o sexo para a sua personalidade, também vai ser muito libertador. Com certeza. Depois que eu aprendi o Enneagrama, né, que é uma das ferramentas para mim foi a ferramenta de autoconhecimento mais importante para mudança minha até de comportamento e de como enxergar as pessoas, né? A gente muda o olhar para as pessoas. Lembro bem de você, da sua caminhada. E foi maravilhoso, assim, eu me reconhecer na minha personalidade, né? E aprender também a reconhecer no meu marido, no meu filho, as características das personalidades dele, que me ajudaram muito a me relacionar com eles. Por isso que eu amo o Enneagrama e eu acho que todo mundo, assim, devia conhecer muito o Enneagrama, porque é muito bom. Eu tenho certeza. Todo mundo merece. Esse processo aí, como começa? Eu não sei nada, tá, Mari? Então, eu preciso aprender um pouquinho. É uma coisa que é muito importante a gente entender, e eu sempre bato muito nessa tecla, é sobre você se reconhecer, sabe? Por mais que eu esteja sempre no autoconhecimento. Por mais que eu esteja te mentorando no seu caminho, no seu processo, o meu papel é te ajudar a perceber qual é o seu lugar nessa mandala, nessas 9 personas. Então, o importante é que você vai se reconhecer a partir do momento que você consegue, primeiro, reconhecer os seus comportamentos, só que o Enneagrama não é comportamento, né, Carol? O Enneagrama é motivação. Não é o que você faz. É por qual motivo você faz. E por isso ele é tão profundo. E ele trabalha não só essa persona, esse personagem que somos, como também nos mostra que existe um caminho de uma essência, de algo muito maior que nos representa. Nossa, eu tô até arrepiada, porque me remeteu aos essa busca sempre, né? Eu acho que tudo isso que envolve esse autoconhecimento, essa busca faz a gente
a gente crescer e sentir. É o que a gente estava falando aqui dos toys, né? Tudo tem um jeito da gente encontrar esse caminho também, sempre, né? E é uma coisa interessante. E também, às vezes, é interessante e te afasta da busca. Por quê? Porque o autoconhecimento não é indolor. Dá medo, né? Ele dá medo. Sim. Ah, mas como assim eu vou ter medo de ver o que está em mim? Porque está oculto. É um lado sombra. E o Eneagrama, ele é fantástico para te mostrar esse lugar. Porque ele te mostra que tem um lado oposto. Tem a luz. Tem aquilo que te equilibra. Então, não é indolor, dá medo, mas é libertador. Para mim, a palavra é libertador. Com certeza. E assim, é engraçado a gente ver o que motiva a gente. E isso eu queria até fazer uma pergunta aqui que pediram pra gente fazer, né? Como o Eneagrama do Sexo pode ajudar as pessoas a compreenderem melhor suas motivações, desejos e padrões de comportamentos relacionados à sexualidade? É importante a gente entender sexualidade, sexo, o que é eu conseguir ter prazer comigo, eu conseguir me olhar, eu conseguir me perceber e levar dessa sexualidade para o sexo. Então, a partir do momento que eu tenho no Eneagrama um autoconhecimento de quem sou eu de fato, eu vou conseguir levar isso para a cama. Eu levo para a cama essa libertação. Então, o Eneagrama vai me ajudar nesse sentido. Eu conheço meus comportamentos, eu sei quais são minhas travas, meus medos, minhas vergonhas através da minha máscara. E quando eu vou me libertando disso, eu levo isso para dentro de 4 paredes, ou dentro de um carro, ou numa praia, eu levo. Eu acho assim que o Eneagrama, ele ajuda muito em todos os tipos de relações, não é só na relação com parceiro ou parceira, Não. mas principalmente também até nas relações profissionais, né? Sim. A gente entender o outro, é engraçado, outro dia eu estava conversando com uma menina que, às vezes a gente vê uma pessoa e a pessoa é mais reservada, né? E às vezes pra gente que é muito extrovertida, a gente acha que aquilo ali é uma falta de educação e tudo. E nem sempre acontece isso. Então, quando você aprende o Eneagrama, né, a gente descobre que aquilo ali, às vezes, é da pessoa. Não é porque ela é sem educação. Às vezes é porque ela tem vergonha. Às vezes ela é mais reservada mesmo, Muito, né? É mais introvertida. Mais introvertida. Né? Sabe o que o Eneagrama me ensinou muito? O meu traço do Eneagrama, Carol sabe mais, né? Mas para você entender um pouquinho, tem uma tendência a criticar. Como se eu soubesse uma forma melhor, por exemplo, daquilo ser feito. E eu entendi no Eneagrama isso. Então, a primeira coisa que eu faço é perceber que eu não posso julgar, porque o meu jeito é diferente do seu. Então, quando eu tenho essa percepção do meu comportamento, já muda a minha relação com o outro. Eu falo que o Eneagrama existe para onde tem gente. Apesar de que Elvis Presley tem tipo, é um Eneapets. Essa foi ótima. Sempre tem. Eu tenho lá em casa gatos e também são duas personalidades diferentes. As minhas passarinhas também, tá? Então, esse lugar da gente parar de julgar ajuda muito. Entender que as pessoas não fazem as coisas contra nós. Elas fazem a favor delas. E aí eu deixo ou não respingar em mim. Então, quando eu pego um Eneagrama para o mundo corporativo, as relações ficam infinitamente melhores. Porque existe uma compaixão no seu olhar pelo que o outro é, pelo que o outro sabe ser. Né? Porque eu falo que nós não somos, nós estamos. Quem nós somos é uma essência que nós precisamos muito de desenvolvimento. Exatamente. Então, é constante mudança. Onde tiver pessoas, você vai estar usando. Exatamente. E o que a Mari falou é muito importante, é uma ferramenta de compaixão. Quer dizer, você consegue entender no outro o que motiva ele, o que feriu ele. Então, assim, aí você consegue enxergar e perceber que aquele comportamento é por causa de uma determinada coisa que aconteceu. E aí você consegue ter mais compaixão, mais paciência, né? Mais tolerância, né? Sim. E que é difícil quando a gente não conhece essa ferramenta. Porque eu lembro, assim, que eu sempre fui, você sabe, o meu traço, né? Para quem conhece, tá vendo a gente, o meu traço é tipo 6, né? Então, eu sou representada pelo coelho e pelo lobo, né? Então, tem hora que quando eu me sinto atacada, né, com medo, eu ataco. E outra, eu vou igual no coelho, né? Que eu recuo. E é muito engraçado isso. E quando eu me percebo, eu falo, eu tô indo demais, peraí que eu tô
como é que a gente usa aquela palavra quando a gente está saindo fora do nosso, acho que eu eu esqueci o nome da palavra. Dissociando. Eu esqueci, eu acho que não é essa palavra não, mas é como se eu estivesse desequilibrada. Desintegrada. Entendi. Então, eu percebo quando eu estou desintegrada. E aí eu vejo... Fala assim, não, mas a gente tem esses momentos na vida mesmo, né? Temos, eu falo que a gente vive em picos e vales. Só que muitas vezes eu vivo sem saber que eu estou atravessando isso. Hora que a gente toma umas atitudes que eu digo, gente, isso não é meu. Eu não sou assim. E aí o Eneagrama... Então, aí o Eneagrama vai te explicar. Porque você se entendeu com você. Aí você vai falar, eu já sei porque que eu fiz isso. No meu caso, muitas vezes vem uma motivação de raiva. Eu falo, já sei, eu fiquei com raiva porque a pessoa parou com o carro na vaga que eu de longe já tinha visto que era minha. Uma coisa pequena. E aí você fala, tá, não tem por que eu ter raiva. Ele estava mais perto, parou na vaga e parou. Assim, quando a gente vai para a relação a dois. Isso. Por qual motivo eu vou desejar que o outro faça aquilo que eu quero? E se ele fizer diferente, eu não posso também ter prazer naquele lugar. Não é que ele não vá dar atenção que é importante para mim. Mas eu não posso ficar com raiva, não foi do jeito que eu quis. Sabe? Então, isso o Eneagrama também vai facilitar muito. Porque não é só tipo, né, Carol? Vamos só contar aqui. N é de 9, tá? Por isso que chama Eneagrama, de 9 pontos. Porém, ele vira 27, 54, porque nós temos complementos. A gente não pode ser simples não também, pode. Né? O ser humano não tem diagnóstico, né? O ser humano é muito complexo pra gente pôr ele numa caixinha com um número. Colocar todo mundo ali, você é dessa caixinha? Não dá. Mas dá pra você se perceber o que é importante para a sua integração e o que te leva para esse lado oculto seu. O que você faz dele? Isso é muito bom. Eu lembro que nos cursos nossos, a gente entrava de um jeito, quando você saía, e o mais legal do Eneagrama é que as fichas da nossa vida vão caindo à medida que o tempo vai passando. Eu acho que eu fiquei mais assim... como é que fala? Ele ficou mais forte na minha vida depois de 1, 2 anos que eu comecei a associar, fazer associações e vendo as pessoas, porque eu acho que é o dia a dia, a prática, cada dia você conhece uma pessoa nova, cada dia você lida com situações diferentes, você vai vendo como cada uma pessoa vai reagindo. Sim. É muito legal, né? Cláudio Naranjo, que é um grande nome da literatura do Eneagrama, ele fala, você quer aprender sobre tipos de Eneagrama? Sente numa roda de pessoas e converse. É a melhor aula que você vai ter sobre tipos. Sala de aula, porque né? Porque as pessoas, nós somos autoridade em quem somos. Então eu posso até estar contestando a literatura com algo que eu estou te falando que eu faço, mas é meu. Então isso também faz parte do meu tipo ou da minha persona. Então é muito importante a gente aprender a ter escutatória. É verdade. Ô Mari, conta pra gente, eu gosto tanto quando você conta aquela historinha de quem não conhece, de cada tipo numa festa ou numa casa. Tá, tem as duas coisas, tem num jantar. No jantar é mais legal, para todo mundo ter mais ou menos uma ideia de como funcionam as personalidades, para depois a gente perguntar mais. Tá, imagina que nós estamos numa mesa de jantar e tem 9 lugares. No meu lugar, eu tô sentada nesse jantar, e eu tô assim, poderia ter outra louça nessa mesa. Se eu tivesse arrumado essa mesa, eu não estaria usando essa toalha. Não acho que combinou com a noite. Eu estaria aqui dando uma criticada. A pessoa... É ótimo. A pessoa que está aqui à minha esquerda vai estar preocupada se tem a comida que todo mundo gosta. Nossa, porque ela é vegana, ela é vegetariana, a outra não come feijão. Será que tem prato que atende todo mundo? Eu vou lá na cozinha perguntar, eu vou fazer alguma coisa. A pessoa que está ao lado dessa, que gosta de ajudar todo mundo, está preocupada em passar os cartões e fazer o maior número de network que ele puder naquele lugar e ele quer ser visto naquela mesa. E lá dentro eles assim, estão percebendo a roupa que eu estou usando? Eles sabem quem sou eu? Ao lado dessa pessoa tem uma pessoa com uma roupa bem peculiar, uma pessoa muito original, que sabe quando você olha para alguém e fala assim, só fica bonito se for nessa pessoa? Mas essa pessoa não está ali, ela está viajando, ela está interna no mundo dela, pensando o que essas pessoas estão sentindo, como ela se sentiria se ela estivesse em outro lugar, ela está dando atenção que ela sente. E ao lado dela tem uma pessoa bem introvertida, que olha tudo, repara tudo, olha para todos. Ela sabe tudo de todo mundo, mas ela não comenta, ela fica quieta, ela só observa. Ela quer entender. E se ela pudesse, ela estaria invisível naquele lugar para ninguém perguntar nada a ela.
Ao lado dessa pessoa está sentada a Carol. E a Carol, enquanto nós chegamos nesse jantar, a Carol reparou que tinha um rachado ali na parede. E aí ela conversa um pouco com você, mas fica assim, será que esse rachado é infiltração? Será que vem do segundo andar? Exatamente, Nossa, gente. mas se vem do segundo andar, deve ter alguma água vazando. Aí nesse mesmo meio tempo que ela falou, deixei o ferro ligado. Será que deixei o ferro ligado? Não, e se eu deixei o ferro ligado, chegar em casa e tiver pego? É isso. E ela está no IC. Ao lado dela tem uma pessoa que está sentada nessa mesa, mas está olhando o aparador cheio de sobremesa. E está assim, eu quero um pouquinho de cada um. Eu preciso de todos aqueles prazeres. E essa pessoa é mais extrovertida, fala mais alto. Do lado dela tem uma pessoa que fala assim, dá para falar mais baixo? Essa pessoa está ali ouvindo as pessoas discutirem de um filme e ela fala assim, você está errada, não é isso que o filme quis dizer. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Ela vira para o lado dela e fala assim, você não acha? Essa pessoa fala assim, não sei, para mim acho que os dois lados estão certos, todo mundo tem suas razões. Tá tudo bem. E esse é o nosso jantar. E a gente tem um pouquinho de cada um aí. Com certeza. Não, todos nós temos um pouquinho de cada um. O ideal é que tenhamos, porque a gente vai ter um tipo raiz, vamos dizer assim, né? O nosso tipo central é onde está a nossa ferida. Tá? Essa formação de personalidade vem lá da nossa primeira infância, do 0 ao 7. Então, você tem isso em você. Só que se você não souber fazer essa dança da personalidade, usar dessa energia das outras casas desta mandala, a sua vida fica muito congelada. Sim. Então, sim, em comportamento, principalmente, você vai se ver cada hora em... E se nesse jantar tiver duas mesas, assim, as pessoas começarem a se relacionar, os tipos vão se atrair, assim? Você queria estar em outra mesa ou queria estar nessa? Essa tem um pouquinho de cada. Você está perguntando isso. Não, pra gente ver aí nas relações mais íntimas, né? Das tem, conquistas, dos relacionamentos. Tem uma coisa interessante que o Enneagrama mostra, não sei se Carol lembra dessa frase que eu sempre solto e dói, que é assim... Perceba o que te incomoda no outro que está em você. Isso é muito forte. Isso, para mim, foi um tapa, quando eu comecei a me reconhecer pelo Enneagrama, porque, assim, todo tipo interage com todo mundo. Mas, às vezes, aquele que é igual a você é mais difícil do que o que é diferente, porque você está olhando para o espelho. Ah, com certeza. Exatamente. A gente fala isso com a nossa mãe, né? Sim. Por que eu não me dou bem com a minha mãe? Não é que eu não me dou bem com a minha mãe, mas, assim, os choques estão ali onde, né? Então, isso também acontece. Exatamente. E assim, eu lembro que quando eu descobri a minha personalidade, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso melhorar em muita coisa, né? Porque quando você vê, você fala assim, é uma ferramenta maravilhosa e uma ferramenta, assim, que você descobre que você pode ser muito melhor. Que você pode trabalhar, né? A sua personalidade a seu favor. Você se liberta. A sensação que eu tive é uma libertação de amarras. Vivia muito presa a esse lugar do meu ego. Muito no tem que ser. E eu aprendi que ninguém tem que nada. Eu posso, mas eu não tenho que. Então, isso foi para mim como se eu tivesse soltado. Exatamente. Tem coisa que a gente deve, né? Acredito que a única coisa que eu tenho que é respeitar o outro, sabe? Isso eu tenho é uma obrigação. Sabe? Agora amar, desejar, querer, compartilhar, eu posso, mas eu não tenho que. Sim. Né? E assim, a gente percebe, né? Muitos adultos, eu lembro de frases que eu escutei assim, sendo bebê chorão, né? E assim, quantas vezes a gente bateu o pé, fez birra, né? Mais velho, se comportando como um bebê chorão e vendo assim... Gente, né? A pessoa totalmente fora, desintegrada da personalidade, né? Então é importante muito a gente ver assim, o que realmente a gente não faz muito drama e o que a gente precisa também aprender a melhorar coisas na gente, né? Porque o mundo não gira só em torno da gente, né? E a gente tem essa mania. Carol, o que de fato eu tô sentindo, porque as emoções devem ser sentidas. Sim. O que a minha criança interna tá emburrada e batendo o pezinho. Esse lugar precisa ver. Às vezes eu falo com um paciente meu que traz alguma coisa, eu falo assim, e esse menino emburrado aí? Não, mas assim, como esse menino emburrado? Falei, porque essa atitude é uma atitude de criança. E por quê? É porque leva a
falta de maturidade. Sim. Né? Porque para mim maturidade não é idade. Maturidade é o nível de autoconhecimento. É o quanto você sabe de você. Sim. Então, quanto mais eu me Também conheço, mais maduro eu sou. Se eu não me conheço, eu bato o pezinho. Bate. É bebê chorão mesmo. A minha preocupação é só quando a gente fala isso, das pessoas entenderem, eu posso chorar. Sim. Eu tenho dores adultas. Ah, não, aí sim. Mas não traga para mim, eu fui abandonada. Ninguém é abandonado. Aproveitando É. do nosso assunto. Os adultos não são abandonados. Adultos são deixados por escolhas. Quem é abandonado é criança, que não sabe se cuidar. Quem é abandonado é um adulto, um idoso ou um adulto que tem algum tipo de necessidade especial. Aí eu vou abandonar. Mas um adulto saudável, numa relação a dois, você não está sendo abandonada. Houve uma escolha de te deixar. E aí cabe a mim respeitar e aceitar a decisão do outro. Nossa, perfeito. Adorei. Amei. E é isso mesmo. E o Enneagrama do sexo, a gente falando aqui, né? Sim. Pode oferecer insights nessas questões de relacionamento, como falta de desejo sexual, da falta de comunicação, de conflitos? Pode. Conta pra gente um pouquinho, então, como é que funciona? Primeiro, a gente vai sempre eliminar a parte psicológica que possa estar acontecendo, algum transtorno que a pessoa pode estar envolvido, ou até mesmo a parte fisiológica, hormonal, tá? Isso é uma coisa. Agora, quanto a comportamento, sim, ele vai explicar. Ele vai explicar um comportamento muito cheio de pudor. Ele vai explicar um comportamento sadomasoquista. Ele vai explicar um comportamento medroso daquilo. Ele vai explicar as pessoas que não conseguem se entregar na relação porque aprenderam dentro daquela ferida da infância que isso está errado. Vão ter aquelas personalidades, tem duas especificamente, que se anulam muito. Então, elas estão anestesiadas de si. E aí elas querem só dar o prazer para o outro, ela esquece de si, então vai para esse lugar que pode parecer uma falta de libido, pode ser que eu não me interesso, porque eu só quero te dar prazer, porque isso me alimenta. Esquece da pessoa, né? Pode ter aquela que tem, só isso é real, tá? É real que eu digo assim, é paciente mesmo, assim, história aqui. Só vou fazer, chegou em casa, vai tomar banho. E aí o outro chegou com muito desejo, com muita vontade, trocaram mensagem o dia inteiro, já chega querendo pronto, primeiro você vai tomar banho, você vai tomar banho, vai trocar de roupa, depois que a gente jantar, mas por quê? Porque eu programei assim. Nossa. Aí o outro perde o desejo naquele momento. Acabou, cortou o tesão na hora. Um determinado tipo. Eu tô quase imaginando qual que é, eu tenho que aprender esse Enneagrama do sexo. Tem um determinado tipo que prefere que ele tenha a certeza. Assim, nós sempre temos relações às quintas e sábados. Então, isso faz com que eu cuide do meu corpo melhor. Isso programa como é que tá a casa. Isso me ajuda a deixar meu filho em tal lugar. Porque aí eu já sei, eu não gosto desse negócio. Chegou e veio. Ah, não, gente. Programar, não. Então, esse não é meu tipo. Porque eu não gosto... Não me Não, eu não gosto de coisa programada, não. Eu não me Mas, às vezes, realmente, tem hora que precisa, né? Você programar... Não, mas eu tô falando sério. Tem hora que a gente precisa programar que a gente tem filho, né? Aí tem que... nada. Com quem vai deixar filho? É meio confuso. Mas, realmente, meu Deus, programar é muito triste. Porque, às vezes, você também não tá no dia que você tá com vontade, pode né? decidir no meio da tarde, né? Arranja um jeito. Mas vai ter traço que não gosta disso, que não aceita. Porque é assim até se libertar, tá, gente? Vamos entender que quando existe a integração, né, aproveitando a sua fala da desintegração, neste lugar, quando a pessoa já está, nós chamamos de nível saudável de si, tem uma consciência saudável de si, aí isso não acontece. Aí vale o que foi consensado, vale o que é bom para os dois. Sim. O que eu estou pontuando aqui é quando a pessoa não tem consciência dos seus comportamentos, porque são levados a isso. Tá? Mas que ele ajuda muito, primeiro, porque você está se reconhecendo, então isso é fato. A partir do momento que você entende por que tem que programar, por que precisa do banho, por que a minha energia, às vezes, muito forte, é um traço que tem uma energia masculina muito forte. Então, assim, eu chego, o sexo, não importa se é homem ou mulher.
tá? Eu não tô falando do gênero, tô falando da energia. Sim. E muitas vezes o outro não se sente amado, acha que o outro só quer o sexo, mas é porque para esse outro é importante. E quando você entende, o que é que você tá rindo? Já sabe qual que eu tô falando. Eu tô pensando em duas amigas aqui. Eu tenho duas amigas aqui que é bem assim. E isso o traço vai explicar. E essa pessoa, através da mandala, vai entender os caminhos de crescimento que tem. Porque todo esse desenho do Enneagrama, ele representa os nossos caminhos de crescimento. Né? Não é apenas uma imagem geográfica. E aí, quando eu me conheço, eu sei que eu posso ter essa energia do chegar e eu quero sexo, e agora não vem com um mimimi pra cima de mim. Então, eu tô pensando nisso. Mas essa pessoa sabe que tem um caminho que ela pode ter amorosidade e sexo. Entende? Então, assim, é incrível. E a gente consegue enxergar tudo disso, tá? Você tem que se conhecer e o outro também, né? É. A parceria tem que ser aí, fantástico. ó. Por isso que eu sempre falo, gente, quando eu tenho um casal que já sabe, que né? os dois querem juntos se verem através do conhecimento do Enneagrama, é fantástico, porque o crescimento da relação fica incrível. A aceitação das diferenças fica incrível. É muito, realmente, muito construtivo. É um investimento, casal. então. Gente, para mim é uma ferramenta linda. Eu acho é uma ferramenta linda. Para mim tinha que ter até em escola agora, sabe? Então, meu sonho. Tinha que ter uma matéria disso. Porque do 0 ao 7 está sendo forma, formada. né? Então, assim, será Forma que as personalidade. pedagogas não poderiam ter esse Enneagrama para saber o que essa ferida está ali trazendo? Tudo bem, eles têm psicopedagogia, etc. Tem 2 pós no Brasil, tem uma matéria, eu já dei aula em pós-graduação, mas é um dia. Você apresenta em pós-graduação de liderança, você apresenta a ferramenta, porque um dia não é suficiente. Mas eu também sou da sua opinião. A escola merece, as pessoas merecem saber que existe essa forma de se perceber. De se perceber. E é engraçado porque quando a gente não se conhece, qualquer coisinha afeta a gente não entende por quê. A gente não entende por que a gente tomou aquelas decisões. Até a gente com autoconhecimento, às vezes a gente toma decisões humanos, de forma impulsiva, né? É a palavra que eu queria. Impulsiva. Eu sou muito assim. Eu conheço o seu destino, por isso eu pus essa palavra. Eu sou muito impulsiva. Sim, eu também e aí, sou. quando eu vejo que eu errei, eu volto, recuo. Aí eu vou, me equilibro, né? E aí eu vejo, não, realmente eu saio fora, eu consigo. Mas quem não tem isso... fica sem poder. Tô gostando desse negócio. Tô querendo me descobrir. Faz uma autoanálise, vou te dar meu cartão. Uma autoanálise. E uma autocura. O Enneagrama, ele permite. É uma autocura. Desde que você queira, né? Sim, é uma autocura. Ô Mari, conta pra gente, só pra gente dar uma finalizada aqui. Então nem vou cantar, porque eu não quero ir embora. A gente queria, mas a gente vai combinar mais. Conta pra gente, assim, o que o Enneagrama mudou e muda ainda na vida das pessoas, assim, só para as pessoas terem mais, assim, vontade de conhecer e querer fazer. Pode falar do Enneagrama do sexo ou o Enneagrama mesmo tradicional? Eu posso falar de mim? Claro. Porque eu acredito que quando a gente fala de si, a nossa história sempre cura alguém em alguma coisa e vice-versa, né? Você falou da mãe, não falou da relação com a mãe. Primeira coisa que o Enneagrama me mostrou foi sobre a minha relação com a minha mãe. E o que nós entendemos? Temos o mesmo traço de personalidade, com instintos muito diferentes, tá? Porque isso também compõe o Enneagrama. Nós temos instintos diferentes. Então, o Enneagrama, ele te permite... Primeira coisa, né? Vou até repetir, porque isso para mim é a grande chave do Enneagrama, ter compaixão. É uma ferramenta de compaixão. Então, isso é a primeira coisa. A partir do momento que você se aceita, você tem compaixão com você, você sai daquele lugar de se criticar, da autocrítica, para poder reconhecer quais são suas grandes forças. Sim. E a partir do momento que você sabe quem você é, o outro não mais te atinge. Sim. Ele pode ter a opinião dele, ele pode ter o julgamento dele. E isso, para mim, foi fantástico, descobrir isso com o Enneagrama. Não, tô arrepiada. Foi maravilhoso, assim. E eu sei o quanto isso fez diferença na minha vida desde o primeiro contato com o Enneagrama.
né? Já fazia terapia antes, continuo fazendo. Eu acredito que as coisas se complementam, mas o Enneagrama me trouxe essa palavra, libertação. Então, cada um que puder se olhar com compaixão, vai olhar para o outro assim também. A gente reflete, Sim. né? Então, é isso. É libertação. Eu acho que atrai, né? Assim. Com e certeza. quem vai estar ali, vai estar conectado com a nossa energia, é aquilo que a gente está passando. Exatamente. E a gente percebe, assim, que as pessoas que estão em volta da gente, que tem mais convívio com a gente, vão pegando. Você vai mudando e vai transformando no seu lar. Sim. Engraçado como que mudou, assim, com meu filho, com meu marido. A gente sempre quer que o outro mude, né, Carol? Mas quando eu mudo em mim aquilo que me incomoda, muda tudo. O meu campo energético muda é outro. Tudo. Nós irradiamos 5 metros muda de energia aqui. Talvez até o nosso olhar, né? O que a gente via de um jeito já não é mais daquele jeito. E é engraçado, você me fez lembrar aqui, só para fechar, o meu convívio com os meus irmãos, que graças a Deus, assim, nós somos muito unidos, mas é engraçado que coisas que às vezes eu criticava, que a gente tem coisa assim de irmão, e hoje eu faço assim, gente, é um traço tão bonito no meu irmão. Hoje eu já vejo como uma qualidade, eu vejo como eu tenho um carinho por saber dele, né, das coisas, dos meus irmãos em geral, a gente vai vendo, né, é muito gostoso. Isso facilita a relação, né? Então, por exemplo, às vezes, vamos supor, né, de novo lá em casa, minha mãe traz alguma coisa assim, você viu o fulano como falou comigo? Alguém da família. E alguém da família já fez comigo, eu sei qual a personalidade. O que é que eu chego e falo, mãe, olha só, releva isso, sabe por quê? Ele sabe falar dessa forma, a energia sai desse lugar, talvez tenha se sentido assim, assim, assim. Então, você não só faz para você, como essa percepção do outro te ajuda a harmonizar as relações. E, de novo, isso vai ser entre 4 paredes, vai ser na empresa, vai ser na nossa casa, vai ser dentro de um shopping. Se você tiver algum embate com alguém, você vai respirar e falar, isso não é meu. Eu deixo com o outro que é do outro. É isso. Ai, tem muita coisa para falar. Mari, vamos combinar mais uma volta sua aqui. Eu vou lá, queria agradecer muito e depois fala pra gente, porque eu quero fazer esse curso na hora que você tiver um curso de Enneagrama do sexo, porque esse eu não fiz. Quem sabe? Esse eu não fiz. Tenho muita vontade. Você faz curso, Mari? Sim. Fala um pouquinho do curso. Olha, eu tô numa transição ainda. Hoje em dia eu atendo como mentora em Enneagrama, tá? Dentro do consultório, atendo como mentora, dentro do meu atendimento psicológico, ou para quem já tem o Enneagrama, quem já sabe a sua própria personalidade e traz para mim assim, preciso trabalhar minhas sombras. Me ajuda nesse lugar e a gente trabalha. Mas quem sabe teremos um curso. Nossa, vamos esperar então ansiosas, viu? Quando você fizer, então você vem contar pra gente. Tá bom, pode deixar, será um prazer. Não, e fica aqui o convite, quem sabe depois a gente faz uma rodada com as mulheres, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Uma representante de cada traço, imagina, falando de como vamos fazer o jantar. Vamos fazer o jantar. Fechado. Eu queria deixar aqui uma mensagem. O verdadeiro desenvolvimento humano começa quando permitimos entender quem somos e a partir daí traçamos o caminho para a nossa melhor versão. Muito obrigada, viu? E lembre-se, o autoconhecimento é a chave da vida plena, feliz e livre. Perfeito isso. Esse é o Pode Só Delas, feito para a gente tocar no assunto. Obrigada, gente. Obrigada. Podcast pra gente tocar no assunto.